Neste vídeo, vamos falar sobre moldagem cerâmica com formas e contraformas e injeção plástica. A moldagem cerâmica é uma técnica que consiste em fabricar peças a partir de uma matriz formada por duas peças que funcionam como moldes. Forma e a contraforma podem ser espelhados ou distintos, gerando um objeto único sem emenda em suas partes. O processo consiste em dois métodos, que é o despejo manual da barbotina ou a injeção cerâmica. Para que ela serve? O processo auxilia na reprodução de peças, por exemplo, em cerâmica, em larga escala, como a injeção cerâmica, ou em repetição no modo artesanal, como a injeção manual de barbotina cerâmica. A técnica da forma e contraforma artesanal, ela consiste em você ter duas formas bipartidas, que pode ser feita de forma manual ou vir pronta de fábrica. Os materiais mais comuns utilizados são gesso e silicone, mas também pode-se utilizar metais e acrílico. Nessa técnica são utilizados os dois moldes que se encaixam e a barbotina é despejada manualmente a partir de um orifício alimentador, que depois dessa região pode ser cortado. Após o despejo da barbotina, se espera a secagem e desenforma a peça. E aí, após desenformar, você pode dar um acabamento com pintura, lixar e etc. Aí temos a injeção cerâmica, que é o processo mais comum em produção industrial. Consiste em utilizar matéria-prima, que é a cerâmica mais aglutinante, que é diferente da barbotina, e alimentar o molde por processo de injeção. E essa injeção é feita através de um bico alimentador, mas isso consiste num molde industrial, né? Então é todo metálico, tudo uma escala industrial. Essa matéria-prima é submetida a pressão e calor e depois ela enrijece e é desenformada. Após desenformar, ela vai ser colocada para queima, que essa queima ela vai enrijecer ainda mais a peça e aí sim você vai poder dar o acabamento a essa peça, né? Os moldes mais comuns nessa técnica são os metálicos, mas em alguns casos podem ser de gesso, como é na fabricação de peças de louças como privadas e pias. O que o arquiteto precisa saber sobre as duas técnicas é que quais as formas que essa técnica permite, como curvas, ângulos, solidificação, até que tamanho isso pode ser feito, para que ele possa projetar um objeto nessa matéria-prima. E quais as limitações apresentadas pela técnica e o processo de fabricação. Como esse material tem grande peso, então não é aconselhável peças grandes. E é difícil obter tolerâncias precisas porque a peça ela encolhe ao secar, porque ela perde água. Então é pouco preciso. E as potencialidades da técnica são que obtenção de geometrias pequenas de alta complexidade, consolidação de múltiplos componentes em um único design, excelente acabamento da superfície, com geometrias complexas sem usinagem e o baixo custo. Você pode fazer uma peça a partir de R$20 até mais de R$1.000. A sustentabilidade. A cerâmica quebrada pode ser utilizada numa próxima produção. E a injeção plástica. A técnica da injeção plástica ocorre ao fundir o grânulo plástico e ter como matéria-prima e colocar esse grânulo plástico também em duas formas bipartidas, sendo elas espelhadas ou não, e colocar nesse molde. Esse molde logo depois já é resfriado com água, então pode ser aberto para a extração da peça. Essa técnica também consiste na injeção da peça sólida ou também na moldagem de sopro, que é feito para produzir peças plásticas ocas, como as garrafas d'água. Esse método oferece uma fabricação de larga escala e rapidez em menores períodos de tempo. O que o arquiteto precisa saber precisa ter conhecimento sobre as propriedades do material e o projeto do molde de maneira cautelosa e precisa para que o produto final seja o melhor possível. Quais custos envolve a utilização da técnica? O processo de moldagem começa a preparação da matéria-prima. Assim, os grânulos são despejados até o sistema de alimentação, passando por um cilindro aquecido que contém uma rosca transportadora, onde ocorre a fusão dos grânulos formando uma massa plastificada.
de modo a massa é levada pela rosca dentro do molde que possui as dimensões de detalhes da peça a ser produzida. Em seguida, a peça é resfriada no molde e então extraída. A extração é de modo manual ou automático. Quais as limitações apresentadas pela técnica ou processo de fabricação? A técnica precisa do molde para a fabricação das dimensões, formas e composição da peça. E as potencialidades é o baixo investimento, porque o grânulo ele é de baixo custo, produção diversa de produtos e design, retorno rápido e eficiente, reutilização de outras peças e ótimo acabamento. E aqui está a bibliografia e as imagens que utilizamos para a pesquisa.